Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre os carboidratos. Quem são os carboidratos? Os carboidratos são biomoléculas, também conhecidas como hidratos de carbonos, glicídios ou açúcares, formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São as biomoléculas mais abundantes na natureza. Em sua maioria, apresenta a fórmula geral CH2O N, que são a quantidade de moléculas existentes. Quando a gente fala em carboidrato, a gente lembra do pão, dos açúcares, das massas. Isso quer dizer o quê? Que transformam toda a parte de massa, de açúcares, isso tudo, ó, o mel, isso tudo vai se transformar em carboidrato, que é a fonte de energia da célula. Lembrando, ó, o pão, o cupcake, que são açúcares que acabam formando em carboidrato e são fonte de energia da célula. A função do carboidrato no nosso organismo apresentam como fonte energética. Então, toda a nossa energia ela é retirada do carboidrato. Entretanto, os carboidratos possuem ainda, além de garantir a energia para as células, estão relacionados com a estrutura dos ácidos nucleicos e das funções estruturais. No que diz respeito a essa função, nós podemos citar a celulose e a quitina. A celulose é um importante componente da parede celular de uma célula vegetal, enquanto a quitina faz a parte do exoesqueleto, que é presente nos artrópodes. Lembram quando a gente falou dos artrópodes? Bom, aí a gente tem os tipos de carboidrato: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Nos monossacarídeos, que são a glicose, a galactose e a frutose, todos são açúcares. A gente tem como exemplo os monômeros, que a partir dos quais formam outros carboidratos mais complexos. Então, do monossacarídeo, a gente vai ter os disacarídeos e polissacarídeos. Nos disacarídeos, que são carboidratos formados por dois monossacarídeos por meio de ligação glicosídicas, a gente tem a sacarose, maltose, lactose e glicose ou galactose. Os polissacarídeos, a gente tem o amido, celulose e o glicogênio, que são carboidratos complexos formados por vários monossacarídeos unidos entre si por ligações glicosídicas. Na classificação dos monossacarídeos, nós temos a glicose, que é um dos mais importantes monossacarídeos. Pode ser classificado de acordo com seus números de carbono que possuem suas moléculas. Os monossacarídeos mais simples são as triose, as quais possuem 3 carbonos na sua composição, nas suas moléculas. Após a triose, a gente tem a tetrose, 4 carbonos, pentose, 5 carbonos, a hexose, que são 6 carbonos, e assim por diante. Os principais monossacarídeos são a pentose e a hexose. Entre as pentoses destacam-se a ribose, enquanto as hexose destacam a glicose. Os carboidratos simples e completos. Os carboidratos podem ser classificados em simples e complexos. Os simples são facilmente absorvidos pelo nosso corpo, enquanto os complexos apresentam um processo de absorção mais demorado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, os carboidratos simples são formados por açúcares simples, ou por um par deles, enquanto os complexos são formados por cadeias mais complexas, mais difíceis de ser quebradas no organismo ou absorvidas pelo organismo. Os alimentos que possuem carboidratos simples, que a gente pode usar no dia a dia e é até recomendado, o mel, a rapadura, balas de doce em geral.
como, por exemplo, os alimentos que possuem carboidrato complexo, podemos citar os pães, as massas, feijões e lentilhas. Lembrando que não tem necessidade de você ingerir os dois carboidratos juntos. Você pode fazer uso ou do pão, ou da massa, ou do feijão, ou da lentilha, ou mel ou rapadura. A glicose é um carboidrato simples e também os monossacarídeos mais comuns. A glicose é fundamental para a realização do processo de respiração celular, em que a energia será produzida para a célula. Então, na respiração celular, a gente vai ter o processo de energia para a célula, que são os principais sacarídeos formados pela polimerização da glicose. O amido. Amido é a principal substância de reserva de energia dos vegetais. Ele é formado por dois tipos de polímeros de glicose, a amilopectina e a amilose. Os grãos de amidos das plantas ficam armazenados no interior dos plastos, das organelas típicas da célula vegetal. E a reserva energética é o glicogênio, que é a principal reserva energética dos animais e é formado pela união de várias moléculas de glicose. Esse glicogênio é encontrado e armazenado no fígado e também em nossos músculos. Quando necessitamos de energia, a gente retira essa energia do glicogênio, que é quebrado em glicose e será utilizado pelas células. Lembrando que se essa reserva de açúcares, se ele não é utilizado, ele fica acumulado no organismo. O glicogênio é um polissacarídeo encontrado nos músculos e fígados de animais, como reserva energética. Bom, e no resumo dessa matéria de hoje, a gente falou sobre os carboidratos, que são normalmente formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e, entretanto, vale destacar que alguns carboidratos podem apresentar outros elementos na sua composição. Os carboidratos são também chamados de açúcares, entre eles a gente tem os glicídios, os hidratos de carbono, possuem a função energética, podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. A glicose é o monossacarídeo mais conhecido e a celulose, o amido, dos mais importantes sacarídeos, polissacarídeos. A celulose é o componente da parede celular das células vegetais. E o carboidrato pode ser ainda classificado como simples e composto. Os seres vivos podem formar cadeia com dezenas de moléculas de glicose. Esses carboidratos são os polissacarídeos, nos quais as moléculas de glicose estão unidas uma a outra por ligação glicosídica, ao contrário dos monossacarídeos e dos disacarídeos. Os polissacarídeos são geralmente insolúveis. Quanto às estruturas, alguns polissacarídeos participam da manutenção da estrutura dos seres vivos, como o esqueleto. Mais importantes é a celulose e a quitina. A quitina é um polissacarídeo rígido e resistente que contém átomo de nitrogênio na molécula. Constitui o esqueleto externo dos insetos, dos crustáceos, das aranhas, são os exoesqueletos. A celulose forma a parede celular da célula dos vegetais e é um polissacarídeo muito abundante na biosfera. A sacarose é o açúcar comum em nossa casa e está presente na alimentação, nos doces, nos sucos, nos refrigerantes, bolos, pães e outros produtos caseiros ou industrializados. O aproveitamento da sacarose na célula de qualquer organismo só é possível após a sua digestão por ação enzimática. O esquema a seguir mostra esse mecanismo. Então, a gente tem a sacarose, a gente vai falar da transformação da sacarose. Então, ó, sacarose, que é C12, H22, O11, carbono, hidrogênio e oxigênio, mais água por hidrólise, reação de hidrólise e síntese, a gente vai ter a quebra dessas moléculas formando C6, H12, O6
que é a glicose, mais C6H12O6, que é a frutose. Então, a sacarose, ela é quebrada por hidrólise com a ação da água, numa reação de síntese, aonde a gente vai ter glicose e frutose, que é a reação química dando origem à formação da energia. Bom, os glicídios. Glicídios são açúcares e sacarídeos, carboidratos e hidratos de carbono. São classificados, como a gente falou anteriormente, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Nos monossacarídeos, a gente tem glicose, frutose e galactose. Frutose, açúcares das frutas. Galactose, açúcar do leite. Nos disacarídeos, a gente tem sacarose, maltose e lactose. Os polissacarídeos, a gente tem o amido, celulose e o glicogênio. Bom, essa foi uma revisão da aula dos carboidratos. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada pela participação. Um bom dia a todos.